Boa noite a todos mais uma vez. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens chamada A Anatomia da Esperança. Essa série nos acompanha desde o primeiro final de semana de julho e já foi conversado dois temas dela. O começo da esperança, que o reverendo Marcelo tratou, Romanos 15, e depois a esperança equivocada, que ele tratou em Coríntios com a igreja. O alvo da nossa mensagem desta noite, ela é o dia 21/7, o lado sombrio da esperança. Pastor, está aparecendo o nome do filme Transformers, né? O lado sombrio da lua, né? Eu nem sabia que a esperança tinha lado, muito mais sombrio. Para mim é uma novidade. Mas tem, irmãos, a esperança tem um lado sombrio. Nada agradável, nem um pouco agradável. E para nos conduzir no tema da reflexão dessa noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21 ao versículo 26. Se você não tem muita afinidade com a Bíblia, nós temos Bíblias aí nos bancos da igreja, e ela tem dois testamentos, um no começo, outro no final, com duas numerações de página. É na página 164, mais para o finalzinho, tá bom? Romanos, capítulo de número 3, versos 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar? Senhor, estamos aqui nessa noite buscando a orientação da Tua palavra. Eu tenho uma responsabilidade imensa. Me coube, Deus, o privilégio e a responsabilidade de expor e explicar esse texto da Sagrada Escritura. E eu peço, Pai, o Teu auxílio com a iluminação do Teu Santo Espírito, para que o sentido bíblico, único, exclusivo, que Paulo recebeu do Senhor ao registrar isso, seja exposto nessa noite com toda a fidelidade que exige. Eu peço isso, Deus, apesar de todas as minhas falhas, de todas as minhas limitações cognitivas, de tudo aquilo, Deus, que reside em mim, que pode atrapalhar a exposição da Escritura Sagrada. Faz isso, Deus, para que ao final o nome do Senhor seja louvado no nosso meio. E a igreja que é de Jesus, ela seja edificada na Tua palavra. É o que eu te peço, Pai,
em Cristo Jesus. Amém. Para que você possa entender um pouquinho de qual vai ser a linha de raciocínio nossa nessa noite, eu não vou caminhar direto para esse lado sombrio da esperança. Eu quero caminhar para o lado sombrio da esperança, mostrando e falando sobre a justificação, sobre aquilo que nós cristãos recebemos de Deus, e como isso é bonito, é maravilhoso, é especial, é único na fé, principalmente no cristianismo. E eu não sei qual é a sua religião, mas eu queria que você me desse a permissão de, nessa noite, expor um dos trechos que é considerado o cerne da carta de Paulo aos Romanos. Por que cerne? Porque do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, não tem esperança nessa carta. São mensagens duríssimas de Paulo aos Romanos, que ele mostra como o homem é, como a mulher é, depravado, depravada, caído, miserável, pecador, pecadora, separado de Deus, longe do Senhor, não conhece as suas vontades, entregue aos desejos do seu próprio coração, caminha segundo a sua lei, não conhece o Senhor. Cristo para eles acaba sendo simplesmente um nome histórico, e esse desenho ele vai trabalhando uma figura mal cheirosa, ruim, maléfica do ser humano. E pior, Paulo diz assim: todos nós somos assim. Por melhor que você se considere, este é o retrato que eu, Paulo, estou pintando acerca do ser humano, e faço isso como revelação de Deus. Então, ler os 3 primeiros capítulos de Romanos é bem deprê. Se você estiver precisando de algo mais animado da palavra de Deus, não vá para os 3 primeiros capítulos de Romanos. Se você quer fazer uma leitura bem seletiva, tá bom? Vá para alguns salmos, alguns, nem todos, alguns. E aí, no versículo 21, nós temos uma partícula adversativa. E essa partícula adversativa, ela trabalha conosco assim, ela provoca várias emoções. Por exemplo, você vai receber um feedback do seu superior. Olha, eu queria dizer que o seu desempenho está muito bom, eu estou impressionado com as suas ações, você tem tido assim, demonstrado muita proatividade nessa e nessa área, eu tenho ficado impressionado com as suas conquistas, as suas metas. Mas, segura. Nesse caso, é o inverso. Nesse caso, ele vai trabalhando as circunstâncias humanas do pecado, e no versículo 21 ele diz: mas é o brilho, é a luz no fim do túnel, que não é o trem vindo, é a luz da saída, é aquela expressão que renova assim: opa, acho que tem jeito.
tenho a impressão de que vem notícia boa por aí. E essa partícula adversativa, esse mas agora, ele traz algumas coisas legais. Por exemplo, uma dimensão lógica, porque ele vai desenvolver um raciocínio. Mas ele traz também uma dimensão cronológica, porque é mas agora. Não é uma coisa muito futura, não é uma coisa que vai demorar, é agora. Além da dimensão lógica e cronológica, tem uma dimensão também escatológica. Por quê? Porque, embora seja a notícia dada agora, ela contém elementos que são para produzir esperança. Depois da longa e escura noite, raiou o sol. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Pastor, você tem certeza que isso é uma boa notícia? Vai se tornar uma ótima notícia. Tenha fé. Porque justiça de Deus normalmente traz para nós, pode ser que a régua, como eu costumo ser medido, é uma, agora vem outra régua por aí, e talvez essa nova régua me meça com mais precisão, não de maneira grosseira, né? Quanto você tem de altura? Não. É uma régua precisa. E essa régua precisa, ela vem acompanhada de uma ótima mensagem. Então, versos 21 a 26 de Romanos, capítulo 3, traz para nós uma compreensão bem acurada da justiça de Deus. Essa é a segunda vez que o apóstolo Paulo utiliza essa expressão, justiça de Deus. A primeira vez que o apóstolo Paulo utiliza essa expressão, ela está em Romanos capítulo 1, versículo 17. Volta 2 páginas aí da Bíblia, que você vai ver lá. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E agora ele diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Pela segunda vez essa expressão, ela recebe uma nova aplicação. No capítulo 3, existe uma afirmação no passado, provavelmente dizendo, Cristo morreu. Já em Romanos 1, no versículo 17, nós temos um apontamento assim, a justiça de Deus se manifesta no Evangelho. Ou seja, toda vez que o Evangelho é anunciado, eu estou anunciando a justiça de Deus. Então, o que isto muda? São perspectivas diferentes de um mesmo ensino. Aquilo que aconteceu e aquilo que acontece hoje e vai acontecer até a volta de Cristo, que é o anúncio do Evangelho. Pastor, no céu não anunciaremos mais o Evangelho? Não haverá necessidade mais de anunciar o Evangelho. Simplesmente contemplaremos o Evangelho em carne e osso, Cristo Jesus. No versículo 22, pode acompanhar aí ou aqui na tela, ele acrescenta mais duas verdades a respeito da justiça de Deus.
A primeira delas é que ela vem mediante a fé. E essa fé que vem a justiça de Deus, ela é para todos. Para todos. E está sobre todos. Mas é um todos que não são todos. Que são alguns, que são todos que creem. Então, essa justiça de Deus que se manifestou por meio de Jesus, ela é para todos, mas todos os que creem. A segunda aplicação é porque ela não faz distinção. Por quê? Porque todos pecaram, e aqui é todos, não são alguns. E todos carecem da glória de Deus. Então, a justiça de Deus, ela é composta por 3 elementos: o caráter de Deus, a iniciativa de Deus e a dádiva de Deus. Tudo isto compõe a justiça de Deus. Pastor, eu não sei aonde você está querendo chegar. Eu sei que o assunto é duro, é um pouco maçante, mas a nossa fé, ela não pode ser conduzida por aquilo que nós sentimos. Foi o que eu falei hoje de manhã. Ela é conduzida por aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Ela é conduzida, fundamentada na Escritura Sagrada. Quanto mais nós conhecemos a Escritura, mais nós adoramos a Deus em verdade, mais nós oramos a Deus com intensidade, mais a nossa fé é firmada. Então, fica comigo, tá bom? A justificação, ela é um termo que é emprestado aí do meio jurídico, e a gente às vezes confunde. Por exemplo, justificação é a mesma coisa que perdão? Não, não é. E tem um teólogo que explica isso muito bem. Ele diz assim: olha, o perdão é a absolvição do castigo. Então você foi pego, flagrante, foi julgado, foi condenado, mas na hora da aplicação da pena e do castigo, você recebe o perdão. Algumas vezes até indulto, né? É o perdão que você recebe. A justificação não é assim. A justificação, ela é uma declaração de que não existe base nem motivo para você receber qualquer pena e qualquer castigo. Ela é anterior ao perdão. É antes de você ir para julgamento. Você nem vai para o julgamento. Por quê? Porque você foi declarado justo. Você foi justificado. Então, essa diferenciação, ela é importante. Pastor, então justificação é uma declaração de que eu sou reto? Não. Também não. Porque senão Paulo estaria entrando em contradição com os 3 capítulos anteriores que ele veio dizendo que você é um pecador miserável. Ele estaria em contradição com o versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A justificação então é santidade? Também não, são coisas diferentes. Elas não estão misturadas, não são sinônimos. Elas caminham de maneiras distintas, uma empurra a outra, mas não são a mesma coisa. Justificar é considerar ou declarar uma pessoa justa, mas não é declarar essa pessoa reta. É diferente. Por quê?
porque nós estamos lidando com um versículo dentro de um capítulo, e um capítulo dentro de um livro. Então temos que perceber o todo. Então, 1, 2 e 3, vocês e nós, todos nós somos pecadores miseráveis, mas se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como que nós podemos entender a justificação a partir de agora? Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A justificação, ela tem uma fonte, ela tem uma origem, e essa origem é Deus, é a sua graça. Nós fomos justificados gratuitamente por sua graça. Ou seja, a origem de tudo aquilo que nos torna, que nos promove a justificação, não depende de nós. Não houve em nós previamente nenhuma prova que fosse feita. Não passamos num vestibular, não entramos num processo seletivo ultra competitivo e que nos garantiu aquela vaga. Não tem nada disso. A origem dessa justificação, ela existe pela graça, e graça de Deus. Qualquer formulação do Evangelho que tira isso de lado, é você estar entrando numa formulação humanista da fé, que não comporta a graça. Porque se você é merecedor, não é graça, é merecimento. Agora, se é graça, você não fez nada que pudesse agradar o coração de Deus, e que Ele olhasse e dissesse assim: agora sim, agora ele merece, agora ela merece. Então a nossa justificação, ela existe pela graça de Deus. Deus é a fonte da justificação. Fonte é aquilo que brota, é o início. Já viu uma nascente de água? Já viram? Você está num local assim, de repente tem um córregozinho, você olha, ele acaba numa baciazinha, e você vê um movimento de uma água jorrando de baixo para cima. Ali é uma fonte. Deus é o início da nossa justificação. Mas qual é a base dessa nossa justificação? Aí ele diz: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 3 expressões significativas, 3 palavras: redenção, propiciação e mediante. Tudo isso forma uma boa laje de concreto firme, uma rocha bem firme, para que a justificação possa existir. Por quê? Porque nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Primeiro, o que significa esta palavra
A redenção é aquilo que nós recebemos de Deus. Nós somos redimidos, lavados, estávamos perdidos e fomos encontrados. Mas não é só a redenção, Deus também propôs no seu sangue como propiciação. Você sabe o que significa propiciação? Aplacar uma ira que está para acontecer. Lá no Antigo Testamento existia o propiciatório, que é onde se aspergia o sangue. Ou seja, ali você manifestava visualmente, por meio de um ritual, o aplacamento da ira de Deus. Quem pode aplacar a ira do Senhor, senão Ele mesmo? E como que Deus faz isso? Por meio do seu sangue em Jesus Cristo. Porque uma pergunta difícil de nós respondermos é: como um Deus que é santo, justo, lida com os pecados dos homens? Como que Ele vai lidar com isso? Será que é o que está dizendo ali? Parece que Deus deixou de ser tolerante e deixou impune os pecados anteriormente cometidos? Será que Deus deu um jeitinho no pecado humano e na relação entre ser humano e o Senhor? Deus faz isso, assumindo toda a responsabilidade da redenção humana. E Ele faz isso por meio de Cristo Jesus, para manifestar o quê? A sua justiça. Por quê? Porque aqui nós temos um dilema. Porque se Deus salva sem que alguém pague o preço, Ele está sendo injusto e negligente. O salário do pecado é a morte. Não é isso que a Bíblia ensina? Nós acabamos de ler que todos nós pecamos. Se todos nós pecamos, por que que existe a vida eterna? Deus dá um jeitinho nisso? Não. Ele não dá um jeitinho. Ele traz a solução, que é a morte de Jesus, que nos oferece a justificação. Por isso, essa é a base em que a justificação é feita, por meio da morte, do sacrifício de Jesus Cristo. Pastor, e agora o elemento mais interessante: como que isso chega a mim? Porque eu sei que eu sou pecador. Eu entendi que Cristo morreu pelos pecados da humanidade. Agora, como que eu me incluo nessa humanidade que recebeu o perdão de Jesus? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. A fé é o elemento que vai percorrer vários versículos desse trecho. Vários versículos. Pela fé no seu sangue. Ou ainda uma outra tradução diz: pelo seu sangue a ser recebido pela fé. Não existe nada de mais importante
do que você ter conhecimento desses fatos e fé de que esses fatos são aquilo que pode te dar esperança. Esses fatos trazem para nós tudo aquilo que a gente precisa saber para ter esperança. Pastor, e qual é o lado sombrio da esperança? O lado sombrio da esperança é que, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador. Se acabasse aqui, né? Ele seria o justo e o justificador. Mas Ele aperta, Ele limita. E Jesus se torna o justo e o justificador de quem? Daquele que tem fé em Cristo. Infelizmente, a fé em Cristo não é universal. Nós não somos universalistas, que creem que no final Deus vai dizer assim: quer saber? Vamos todo mundo para o céu, vamos deixar esse inferno, vamos todo mundo para o céu, vai ser tão bom todo mundo junto. Eu tenho um sério problema com isso, porque se Deus fizesse isso, Ele não precisaria nem ter enviado Jesus. Já que Ele vai quebrar a sua palavra, Ele quebraria antes do sofrimento do seu filho e não depois. E isso, de certa maneira, me dá um certo medo de relacionar com um Deus universalista. Porque se Ele, podendo salvar a Jesus do sofrimento, não o poupou, o que Ele vai fazer comigo? Provavelmente nada bom. O lado sombrio da esperança é o mesmo lado de tudo aquilo que a gente passa na vida. Todo final de campeonato tem um vencedor e tem um perdedor. Toda vida tem uma morte. Toda batalha tem vitória e tem derrota. Eu não sei em qual lado dessa esperança você está. Mas o lado sombrio dessa esperança, ele é terrível. Sabe por quê? Porque em Mateus capítulo 25, essas palavras, elas são do próprio Jesus. O versículo está ali, já está projetado. Ele fala sobre o julgamento final e ele diz assim: vinde. Ele está falando aqui que ele vai separar as ovelhas e cabritos, as ovelhas do lado direito, os cabritos do lado esquerdo, e ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pastor, esse é o lado bonito da esperança, esse é o lado da luz, esse é o lado que eu estou. Eu tenho certeza que na minha morte eu estarei desse lado, e eu vou ouvir Jesus dizendo assim: vinde, benditos do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor, está preparado para você desde a fundação do mundo, entra. Agora, existe um outro lado, que é, segundo a parábola, quem está do lado esquerdo, que são os cabritos, que ele diz assim: então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Palavras de Jesus.
Como que você enxerga a esperança? De repente, a sua concepção de esperança é a mesma concepção grega? Você conhece como que os gregos entendiam a esperança? Deixa eu contar para você uma história da mitologia grega, então. A primeira mulher a ser criada na mitologia grega foi Pandora. Ela foi criada a partir de um desejo de Zeus por vingança. Então ele solicitou a Hefesto que modelasse uma mulher escultural, com água e com terra. E ele pede para que outros deuses depositem encantos sobre essa mulher, chamada Pandora. Atena ofereceu a ela vestes bonitas e o dom de tear. Afrodite lhe ofereceu beleza, sensualidade, acompanhadas de angústias e dores do amor. Hermes lhe incutiu o poder da persuasão e também da dissimulação. E ela foi enviada à humanidade a fim de atingir Prometeu, por quem Zeus se sentiu traído e planejava se vingar. Pandora trouxe para a terra, segundo a mitologia grega, uma caixa que era antigamente utilizada para armazenar grãos, mas ela não sabia o que tinha nessa caixa. Tinha muitas coisas, mas ela não sabia o que tinha nessa caixa. Mas nessa caixa continha muitos males: tristeza, doença, trabalho árduo, discórdia, maldade, sofrimentos variados. Mas ela não sabia o que tinha ali. E quando ela chega na terra, ela abre a famosa caixa de Pandora. E quando ela abre, todos aqueles males invadem a terra. E quando ela consegue fechar, ficou só uma coisa lá dentro: a esperança. Mas por que a esperança estava junto com tantas coisas ruins? Porque dentro da mitologia grega, a esperança é uma coisa que paralisa o homem, que deixa ele num estado de letargia, esperando o seu Salvador, que não o leva a galgar novos degraus, conquistas, novos objetivos. É isso. Essa é a esperança para você? Será que essa é a sua resistência com a fé? Será que é por isso que você tem dificuldade em depositar em Deus a sua salvação? Cuidado. Nessa anatomia da esperança, existe um lado dela que é sombrio e terrível. Pastor, eu não quero esse lado. Eu quero o lado da redenção. Deposite toda a sua fé em Jesus Cristo. Toda. Não a coloque na sua conta bancária. Não a coloque nos bons ensinamentos que você recebeu dos seus pais. Não a coloque em nenhuma outra imagem de escultura que você possa ter na sua casa. Não a coloque nos astros e nos signos. Não a coloque em nenhuma outra divindade. Porque o ensino da justificação é o ensino de um Deus que ama o seu povo e envia o seu Filho para morrer pagando os pecados do povo, e o povo recebe a justificação. Isso é esperança. De que lado você está?
Se hoje for o dia do seu encontro com Deus, de que lado você está? Do lado em que Ele vai dizer: venham benditos do meu Pai, venham ovelhas, ouçam a voz do pastor, ou apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Essa posição é uma posição pessoal, individual, porque o mesmo Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu, Jesus, o confessarei diante do meu Pai. Quem sabe essa não é a noite de você confessar a Cristo como o seu único e suficiente Salvador, deixando de lado toda a falta de esperança e o lado sombrio que ela traz, e desfrutando dessa bênção de Deus para você. Eu gostaria de convidar todos a fecharem os seus olhos, e eu gostaria de orar nessa noite especificamente pela sua vida. Se você tem o desejo de receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, estão todos de olhos fechados, levante a sua mão que eu vou orar por você. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, filho. Glória a Deus, filho. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor nosso Deus, que alegria. Louvado seja o teu nome pela salvação daqueles a quem o Senhor deseja salvar. Te agradecemos, Senhor, porque nessa noite pessoas tomaram decisões, tomaram a decisão mais importante da sua vida, que influencia todas as outras decisões. Te agradecemos, Senhor, porque esse levantar das mãos, ele foi impulsionado antes pelo Senhor no coração de cada uma delas, porque o Senhor só salva aquele e aquela a quem o Senhor deseja salvar. Pode ser que alguém não tenha levantado, Deus, a sua mão por vergonha, por timidez, mas está dizendo no seu coração: eu desejo essa justiça na minha vida. Eu quero receber essa declaração. E o Senhor o concede, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor cele em cada uma dessas pessoas que confirmaram aliança contigo nessa noite. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Que o teu Santo Espírito os fortaleça, os firme na promessa, os sustente e use essa igreja como local de ensino da Escritura fiel, sagrada do Senhor. É a nossa oração feita em nome de Jesus. Amém.